Olá pessoal, tudo bem? Hoje contaremos uma história enigmática. E sejam muito bem-vindos ao canal RS News. Castelo Hauska, descubra a origem da história do Portão do Inferno. O Castelo Hauska está situado em Praga, na República Tcheca, próximo à fronteira com a Alemanha, e é frequentemente chamado de Portão do Inferno por muitos. Com uma atmosfera digna de filmes de terror, o Castelo Hauska encontra-se em meio a florestas densas, a aproximadamente 47 quilômetros ao norte de Praga. Sua construção ocorreu em uma região isolada, na segunda metade do século XIII no reinado de Otakar II da Boêmia. Segundo o folclore, a escolha de sua localização está relacionada a um poço sem fundo, frequentemente referido como Portão do Inferno ou um portal para outros mundos. Para proteger essa área, os governantes boêmios decidiram construir o castelo no local. Dessa forma, diversas lendas cercam esse lugar enigmático, com alguns moradores acreditando que o buraco presente no local é a entrada para um sistema de cavernas subterrâneas que poderia conduzir a reinos habitados no interior da Terra. História do Castelo Hauska. O Castelo Hauska foi construído no final do século XIII, inicialmente como uma fortaleza, e, ao longo do tempo, tornou-se um centro administrativo. Sua propriedade foi transferida entre diversos nobres, refletindo as mudanças políticas e sociais da região. Com o passar dos séculos, o castelo passou por várias reformas e adaptações, mantendo sua importância histórica. Além de sua função administrativa, o local também se destacou por suas lendas e mistérios, especialmente relacionados ao buraco que muitos acreditam ser uma entrada para o subterrâneo. Essa combinação de história, arquitetura e mistério faz do Castelo Hauska um lugar fascinante na República Tcheca. O Castelo Hauska é cercado por florestas densas, pântanos e montanhas, o que realmente contribui para a atmosfera enigmática e sombria do local. Ao contrário de muitos castelos da época, que eram fortificados com muralhas e torres defensivas, Hauska não possui essas características externas. Isso levanta questões da sua verdadeira finalidade. Além disso, o castelo carece de algumas comodidades típicas, como uma fonte de água corrente, dependendo apenas de uma cisterna para coletar água da chuva. Também não possui uma cozinha, o que sugere que sua função não era a de um centro de habitação tradicional. Essa combinação de fatores alimenta as especulações do castelo, levando muitos a acreditar que sua construção estava mais ligada a propósitos místicos ou simbólicos do que a necessidades práticas de defesa ou habitação. Essa singularidade faz do Castelo Hauska um lugar ainda mais intrigante na história da arquitetura e das lendas da República Tcheca. O Castelo Hauska está situado em uma localização remota, longe de rotas comerciais, o que aumenta ainda mais o mistério em torno de sua construção. Estranhamente, ao ser concluído, o castelo não tinha ocupantes, o que levanta questões da sua finalidade real. O imperador Fernando III realmente se referiu ao Castelo Hauska como um castelo amaldiçoado, o que reforça a aura de mistério e temor que envolve o local. Essa designação reflete as crenças populares do castelo e suas associações com coisas sobrenaturais. Além disso, as histórias de monges antigos que supostamente esconderam tesouros dentro das paredes do castelo adicionam uma camada extra de fascínio. Portões do Inferno. Sim, a crença de que os portões do inferno sempre estiveram presentes na região é uma parte fundamental da mitologia local. Muitos habitantes acreditam que o local já era considerado sagrado ou amaldiçoado antes da construção do castelo, que foi erguido no local dos restos de uma antiga fortaleza de madeira. Essa fortaleza anterior pode ter sido uma tentativa primitiva de conter as forças malignas que, segundo as lendas, habitavam a área. A capela do Castelo Hauska, construída em cima do poço sem fundo, é um dos aspectos mais intrigantes da estrutura. Acreditam que esse poço seja a entrada para o inferno, o que torna a localização da capela ainda mais simbólica e carregada de significado. As pinturas nas paredes da capela são realmente impressionantes, e algumas das mais antigas da Europa. Elas retratam cenas de batalhas entre humanos e criaturas demoníacas, como dragões, refletindo a luta entre o bem e o mal.
Durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial, se acredita que a Wehrmacht tenha utilizado o castelo para realizar experimentos relacionados ao ocultismo. Os moradores locais afirmam que os nazistas estavam interessados nas supostas entidades sobrenaturais do local, tentando acessar os poderes do inferno para seus próprios fins. Em 1999, o Castelo Hauska foi aberto ao público, permitindo que visitantes explorem seu interior e conheçam sua rica história e lendas. Cenário de filme de terror. Realmente, o Castelo Hauska é repleto de histórias que parecem saídas de um conto de terror. As lendas do Poço Sem Fundo são particularmente intrigantes e alimentam a imaginação dos visitantes. A narrativa de um ser meio homem, meio animal que rastejou para fora do poço é uma das mais notórias e exemplifica o temor que o local inspira. A fama do Castelo Hauska como um local de atividade paranormal é bem documentada e atrai muitos curiosos. Ao longo dos séculos, várias pessoas relataram experiências perturbadoras, incluindo avistamentos de criaturas estranhas e fenômenos inexplicáveis. A criatura que supostamente emergiu do buraco da capela é uma das histórias mais notórias. A descrição dessa criatura do Castelo Hauska é realmente fascinante e aterrorizante. A imagem de um ser semitransparente, que combina características de um homem, um sapo gigante e um bulldog, evoca um forte sentimento de estranheza e medo. Monge fantasma. A história do monge louco que assombra a capela do Castelo Hauska é mais uma adição intrigante ao rico folclore do local. Vestido com um manto marrom, esse monge é frequentemente descrito como uma figura trágica e ameaçadora, carregando um machado fantasmagórico. Os relatos de sua aparição geralmente incluem descrições de um comportamento agressivo, onde ele supostamente ataca aqueles que perturbam a paz do castelo. Os relatos da longa fila de almas mortas que aparecem presas a correntes nos portões do Castelo Hauska são, sem dúvida, um dos aspectos mais perturbadores da sua mitologia. Essas visões de almas atormentadas, cada uma carregando ferimentos horríveis, evocam uma sensação de desespero e sofrimento eterno. O relato do enorme cão preto que corre ao longo da fila das almas é uma adição ainda mais sombria à lenda do Castelo Hauska. Segundo as testemunhas, esse cão não apenas observa, mas também atormenta as almas condenadas, enquanto elas fazem sua árdua caminhada em direção à capela e aos temidos portões do inferno. As aparições macabras no Castelo Hauska. Os relatos de trabalhadores no pátio interno ouvindo vozes vindas da capela são particularmente intrigantes e acrescentam uma camada de mistério ao Castelo Hauska. A experiência de ouvir conversas ou sussurros, apenas para descobrir que não há ninguém presente, sugere a presença de uma energia sobrenatural que permeia o local. A figura negra avistada no andar superior, muitas vezes descrita como o fantasma de um homem desconhecido, intensifica ainda mais essa aura de mistério. As alegações de entidades demoníacas visíveis na capela do Castelo Hauska adicionam uma dimensão ainda mais aterradora à sua reputação. Os relatos de gemidos estranhos, gritos e vozes em diversos idiomas, ecoando debaixo da capela, sugerem uma atividade paranormal intensa e perturbadora. O avistamento do fantasma de uma bela jovem vestida de branco no terceiro andar do Castelo Hauska acrescenta uma camada de mistério e um contraste intrigante às outras aparições mais sombrias e perturbadoras. Sua presença, muitas vezes vista espiando pela janela, evoca uma imagem romântica, mas também trágica, que pode despertar a curiosidade dos visitantes. A experiência de Zdena Vizalova e seu marido no Hunting Lodge do Castelo Hauska é particularmente perturbadora e ilustra a atmosfera opressiva e aterrorizante que permeia o local. O barulho pesado que ouviram pode ser interpretado como uma manifestação de energia negativa, comum em lugares com histórias tão sombrias. A visão das duas figuras escuras na escada, sem traços distinguíveis, intensifica a sensação de medo e incerteza. A adega do Castelo Hauska, conhecida como Escritório de Satanás,
realmente intensifica a aura sombria e mística do local. O fato de haver um trono com chifres e um tridente sugere uma conexão explícita com o oculto e o sobrenatural, evocando imagens de rituais e práticas sombrias que podem ter ocorrido ali. A aparição de uma figura bizarra se materializando na frente do trono e subindo os degraus antes de desaparecer é uma descrição particularmente vívida e perturbadora. A visita da equipe Ghost Hunters Internacional ao Castelo Hauska em 2009 trouxe uma nova atenção para os mistérios e fenômenos paranormais associados ao local. Durante a investigação, os membros da equipe relataram experiências que reforçaram a ideia de que o castelo é, de fato, desafiadoramente mal-assombrado. Então, gostaram de saber mais fatos do Castelo Assombrado da República Tcheca? Obrigado por assistirem ao vídeo. Não esqueça de dar seu like e acionar o sininho. Até o próximo vídeo.